Olá, meus queridos amanajinhos, tudo bom com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sei que muita gente pode me xingar nesse vídeo. Pode falar, é licença poética, eles têm jeito de usar. Só que eu penso o seguinte: se uma indústria, uma empresa vai adaptar uma história da Bíblia, eles têm que ser fiéis porque as pessoas já têm dificuldades, muitas vezes, em entender o que está na Bíblia. Agora vem uma pessoa sem inspiração divina e adapta uma história da Bíblia e inventa. E tem gente que acredita em tudo aquilo que tá vendo. Um exemplo bom disso que eu lembro foi a história de Noé. Na Bíblia deixa bem claro que foi o Noé que sozinho construiu a arca. Ele não contou com a ajuda de anjos, de pessoas, nada. Foi apenas ele construindo a arca. E no filme mais recente do Noé que teve, filme, tá? Não novela, série, filme. Que foi produzido lá em Hollywood, teve até aquele ator. Eu não lembro o nome daquele ator. Não lembro o nome. Enfim, foi um filme recente do Noé que teve. Não tão recente assim, mas o último filme que Hollywood fez sobre Noé. Onde pedras andando, pedras andando, ajudaram ele a construir a arca. Sendo que na Bíblia, deixa bem claro que o Noé construiu a arca. E não foi tipo em questão de dias. Noé levou 100 anos e ele já era idoso já. Tanto é que o filho caçula dele, se não me engano, ele teve com a idade de 500 ou 600 anos. Então ele já não era mais novinho. Mas o que me deixou indignado esses dias é essa adaptação da Rede Record, da novela Reis. Eu não tô acompanhando a novela, quem acompanha é minha mãe. Só que uma coisa que também chamou bastante atenção, aliás, não só a mim, outras pessoas também assistindo a novela, mas o que me deixou com raiva é que a Record está pintando a Batseba, a mãe, a que se tornaria esposa de Davi, né? E mãe do Salomão. Ela está sendo pintada desde praticamente as primeiras vezes que ela aparece na novela como uma mocinha que era meio assim, né? Não tão fiel que tá na Bíblia. E que era completamente apaixonada pelo Davi. Vamos deixar uma coisa bem clara. Na Bíblia, quando um casal verdadeiramente se amava, a Bíblia fazia questão de dizer que tal pessoa amava muito a tal pessoa. A Bíblia nunca mentiu em relação à natureza humana. Se havia amor, a Bíblia relatava. Se havia apenas respeito, a Bíblia relatava. Se não havia nada de nada, a Bíblia também dizia. Agora, a Bíblia em nenhum momento fala que Davi fosse apaixonado por Batseba ou qualquer uma de suas esposas ou concubinas, ou que suas esposas ou concubinas, ou até mesmo Batseba, fosse apaixonada por Davi. Aliás, somente a Mical, filha do rei Saul, ela sim, a Bíblia disse e deixou bem claro que ela amava ao Davi. Tanto é que o Davi, depois de derrotar o gigante, se casou com a Mical. Mical foi a primeira esposa dele, só que a Mical não teve filhos dele. Porém, ela sim é descrita como não só a primeira esposa de Davi, como também mulher que amou o Davi, apesar de não ter tido filhos com ele. Agora, as outras esposas, nenhuma delas é descrita como que teve amor pelo Davi. Provavelmente havia respeito, porque sim, existia respeito. Eu não sei como, no íntimo, assim, só entre eles, o Davi tratava as esposas. Só que eu acredito que devia tratar pelo menos um pouco bem, né? Porque a gente não escuta reclamações das esposas de Davi ou das concubinas de Davi na Bíblia. Só que no caso da Batseba, ele desejou ela. Porque ela é descrita como uma mulher muito bonita, tanto de rosto como de corpo. Então ele desejou ela, ele estava sozinho na casa dele, ele viu ela se banhando, ele desejou ela, mandou que a levasse ao palácio, e aí aconteceu o pecado, que deu origem ao primeiro filho deles, que Deus acabou levando, por quê? Porque era fruto de um pecado. Porém, em nenhum momento a Bíblia diz que Batseba amava Davi, Davi amava Batseba. Não. Davi não foi o grande amor de Batseba, Batseba não foi o grande amor de Davi. Inclusive, uma novela anterior a essa, que também contava a história do rei Davi, dizia que mostrava que Batseba era apaixonada por Davi e Davi se apaixonou por Batseba. Não. Eu vi que muita gente caiu nisso porque muita gente fala, ai, que a Batseba foi o grande amor da vida, Davi foi o grande amor da Batseba. E essas pessoas dizem cristãs e não abrem a Bíblia nenhuma vez na vida delas.
Isso. Vou mostrar uma coisa bem clara. Eu sei que vai ter gente talvez aqui me xingando nesse vídeo, mas eu vou mostrar uma coisa bem clara antes que você me xingue. Abra a tua Bíblia. Pesquisa na internet sobre a história de Davi nos versículos onde está na Bíblia. Tem mais de um livro que fala sobre a história do rei Davi. E nenhum deles vai dizer que o Davi amou as suas esposas. Ele se casava com elas, ele precisava ter descendentes para deixar seu trono. Porém, Davi não amava as esposas assim, como mulheres. Ele as via como mulheres, desejava, mas não era apaixonado. Assim também como suas esposas não eram apaixonadas por ele. Eram apenas esposas, concubinas, que estavam ali, eram tratadas com respeito por serem mulheres de Davi, porém não existia amor assim, não eram casaizinhos. É triste isso? É. Mas dificilmente existiam amor, casamentos por amor naquela época. Mesmo hoje em dia, nos países árabes, muitas pessoas casam por casar, não porque não há amor. Ainda existe isso hoje em dia. É triste, mas ainda existe. Então, as pessoas têm que parar de romantizar isso. Não existia amor entre Batseba e Davi, ou entre as esposas de Davi, as outras esposas e o Davi. Não existia. Havia casamento, nasciam os filhos para que houvesse descendentes herdeiros ao trono. Mas amor mesmo não existia. As pessoas têm que aceitar isso. Mas o que me deixa indignado, como eu falei, é que as pessoas, elas ficam acreditando que isso e aquilo. As pessoas falam, ai, que na Bíblia isso e aquilo. Não, na Bíblia não fala em nenhum momento disso. Muito pelo contrário. A Bíblia é muito incisiva. Inclusive, ela resume bastante muitas histórias, porque provavelmente havia muito mais do que estava na Bíblia. Mas o que eu fico colocando na Bíblia é aquilo que era considerado importante para abençoar as pessoas. Então não cai nessa história de que, ai, a Batseba era o grande amor do Davi. Não, ela não era o grande amor do Davi. O Davi não era o grande amor da Batseba. E a Batseba não fez de propósito o banho para poder atiçar o Davi. Não, provavelmente, pelo que está escrito na Bíblia, a casa da Batseba era praticamente vizinha à casa de Davi. E como o Davi estava num lugar alto, aparentemente ele conseguiu ver a Batseba se banhando e foi isso que aconteceu. Um grande erro da parte dos deuses, porque a Batseba poderia, ou talvez deveria, ter evitado o rei. E não evitou. Foi um erro de ambas as partes. Tanto é que os dois sofreram com a perda do filho. Mas os dois não eram um grande amor da vida do outro. E você que acredita nisso, e pode até vir aqui me criticar, abre sua Bíblia e leia. A Bíblia não mente. E peça orientação para Deus para que você tenha discernimento da forma correta do que está na Bíblia. Porque não é a novela que vai te contar a verdade. É Deus. Ninguém melhor para dar entendimento da palavra de Deus do que o próprio Deus. Amém? Meu, se liga nisso aqui. Você sabe quem é essa mulher? Não sabe? Nem eu. E graças a Deus por isso, né? Até porque eu sou casado. Mas essa aqui eu conheço, ó. É a Poliana Lopes. Se liga nisso daqui. 918 dólares. Como isso? 1, 2, 3, 4 dias, 918 dólares. Quanto que tá o dólar hoje? Hoje o dólar tá 5,32. Ou seja, 5,32 vezes 918 dólares que ela fez, certo? A Poliana é uma aluna nossa que mora no Brasil. Então, 918 dólares dela cai convertido na conta dela em 4.883 reais. Como isso daqui, ó. Fazendo dólar, bora lá. Fazendo dólar no Brasil, tá? Ou qualquer outro país do mundo, não tem problema. Sem se expor, se você é uma pessoa tímida, não tem problema. Você não vai colocar o seu rosto na tela do computador, do celular, nem nada. Sem falar inglês, por mais que você esteja trabalhando, vai aprender a trabalhar com plataformas internacionais, você não precisa saber inglês. Sem esse negócio de vender curso, sabe? Comprou o curso para vender o próprio curso, nada, não tem nada disso. Não tem que ficar postando nada. Você não precisa, na nossa metodologia, ficar postando, ter seguidores, redes sociais e ficar criando conteúdo. De qualquer lugar. Você pode estar na sua casa, na praia, no campo, qualquer lugar que você quiser. Só que é uma profissão, tá, galera? Você vai fazer dólar, tá? A gente só ensina a trabalhar com dólar. De 20 a 100 dólares por dia. Eu não vou te ensinar a ser um milionário, tá? Se você quer aprender a ser milionário, não é esse o treinamento. Você não vai aprender aqui. Só que você precisa saber mais informações. Porque aqui nós ensinamos uma profissão, não é um jeitinho de ganhar dinheiro, tá? Se você realmente está procurando meios de transformar sua internet em um negócio real, é aqui, tá bom? Trabalho com internet há mais de 6 anos, moro nos Estados Unidos, mas não precisa estar nos Estados Unidos para ganhar em dólar. A maioria dos nossos alunos são do Brasil. E sim, você pode aprender também.
Clica no botão aqui e tenha mais informações. Entenda antes de entrar. Eu quero que você entenda o que está acontecendo nesse mercado, tá bom? Te espero lá do outro lado.